Vamos nessa! Boa noite, boa noite, boa noite. Segunda live da noite. Agora vamos conversar com o professor de educação física, personal trainer, Tio Ed. Vamos nessa, vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Oi, doutora Aline. Pra gente começar o babado. Grande, tio Ed. Opa! Cara, maravilha! Tudo show de bola. Tá me ouvindo bem? Cara, tu tem um setup bonito aí, hein? Tudo ótimo, graças a Deus. Tu tem um setup bonito aí. Como que é? Né? Legal. Produzindo aqui, tá ficando bom, legal. Muito bom. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Conheci você lá no grupo do jejum, né? E acho que foi, tipo assim, um conhecido mútuo, né? Porque a Aline, né? A doutora Aline Fitterman, que é... não sei se ela é sua aluna, mas eu sei que ela gosta muito do seu trabalho, né? Sua amiga. Então, foi super legal. Eu vi, ela tá aqui. Ela tá ao vivo aí. Muito legal. Muito bom. É minha aluna. Cara, aqui. E muito obrigado, então, por ter aceitado o convite. Realmente é uma honra estar conversando com você aqui. Você que é um cara que tem muita experiência nessa área de atividade física e, para mim, eu vou aprender aqui hoje com você, com as suas ideias, tá? Muito obrigado mesmo. É isso, vamos trocar aqui, na verdade, trocar informações, ajudar a galera em casa aí. Né? Cara, vamos começar se apresentando, né? Conta um pouquinho quem é o tio Ed, né? Como é que foi essa carreira europeia, né? Você passou um bom tempo lá também. Conta aí um pouquinho pra gente. Legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra, né, estar aqui com você, conhecendo a sua comunidade, conversando com a tua galera aqui. Eu sou conhecido como tio Ed, mas meu nome é Edmar Lopes, né? Tá me ouvindo bem? Ah, maravilha. Meu nome é Edmar Lopes, a galera me chama por tio Ed, é um nome carinhoso. Eu tenho 46 anos, 45, vou fazer 46 agora em junho. Moro na cidade do Rio de Janeiro já há 8 anos, desde 2015. E hoje eu sou fundador de uma academia aqui de CrossFit aqui no Rio. Mas em paralelo aí que a Aline treina comigo aqui. Em paralelo a isso, eu também tenho um programa que é voltado para pessoas com mais de 40 anos, pessoas que estão buscando um emagrecimento, definição muscular. Então, eu tenho um programa específico para pessoas com mais de 40 anos que têm o objetivo de emagrecer e perder uma barriguinha de forma natural e de forma saudável. E como foi essa experiência na Europa, cara? O que é que você foi fazer por lá? É que, na verdade, eu fui para lá em busca de arrumar uma grana para pagar minha faculdade. Na verdade, tudo começou por aí. Eu comecei a fazer educação física em 98, já tem um tempinho, tô ficando velho também. E estamos envelhecendo. Em 98, eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano de educação física. E a faculdade era muito longe, eu tinha que viajar 150 quilômetros para ir, mais 150 para voltar. Eu rodava 300 quilômetros todos os dias. Então, tinha muita despesa com faculdade, despesa com ônibus, despesa com alimento, com alimentação na estrada. Então, isso ficava muito caro na época, não tinha condições, meus pais também não tinham condições de pagar, de bancar minha faculdade. E eu tive uma ideia, eu falei, por que não, de repente, porque eu vou para fora do país, era muito jovem, né? Tinha 23 anos na altura. Vou para fora do país, junto uma grana, pego essa grana, volto para o Brasil, quito minha faculdade e logo se vê. E foi isso que eu fiz. Fiz o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, iniciei. Comecei a ficar meio endividado com a faculdade ali, Henrique. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou dar meu jeito aqui. Vendi uma motinha que eu tinha na época, comprei a passagem à vista e fui para Portugal. E fui para lá com o objetivo de juntar uma grana para pagar minha faculdade. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Voltei para o Brasil, concluí a faculdade, peguei meu diploma e retornei para Portugal. Aí, quando eu voltei para lá, já voltei para ficar, né? Porque eu já tinha conseguido, já trabalhava na minha área, me adaptei muito bem, né? A Lisboa, o lugar que eu morava. Então, na verdade, começou com essa história, né? De buscar uma grana, pagar minha faculdade, e depois eu retornei para o Brasil, concluí e voltei para lá. Então, a história
de morar na Europa começou por aí, como uma necessidade aí de aí pagar quando minha você voltou lá faculdade. para Portugal, foi aí que você passou 15 anos lá, né? Então, quando eu voltei para Portugal, eu voltei para ficar, né? Eu falei assim, puxa vida, eu gostei bastante, me adaptei, trabalhava na minha área, já estudava, fazia vários cursos lá. E eu falei, por que não morar em Portugal? Eu fiquei com essa ideia, né, de querer ficar por lá mesmo. E foi que em 2008 eu conheci minha esposa lá, em Portugal, também estava lá na altura trabalhando, tinha ido para trabalhar, e a gente se conheceu lá. E quando foi em 2012, mais ou menos, na verdade nunca tinha passado pela minha cabeça a vontade de voltar para o Brasil. Tinha me adaptado muito bem lá. Mas quando foi em 2012, 2013, mais ou menos, Henrique, meu pai ficou doente, teve um problema seríssimo de saúde. E eu comecei a ter aquela sensação, por que não voltar para o Brasil, de estar com a sensação de querer estar mais próximo da família. Então, 2012, a gente começou a cogitar isso, de voltar para o Brasil em 2013. Aí a gente queria voltar para o Brasil, mas a gente não tinha Sim. voltar para o Brasil fazer o quê, né? A gente não tinha. A gente tinha já algumas economias, mas não o suficiente para voltar para o Brasil e montar uma vida aqui. O Brasil é muito caro. E a gente decidiu ainda falar assim, por que não a gente buscar um plano B? Já o plano A a gente tinha ido para Portugal, o plano B era juntar uma grana para abrir uma própria academia, né? E a minha esposa sempre teve uma veia muito de empreendedora, assim, ela falou assim, cara, por que a gente não... Porque a gente não abre uma academia no Brasil, volta para o Brasil, o nosso próprio negócio e tal. E a gente não tinha essa grana ainda. Então a gente fez as contas, ela é formada em administração e falou assim, olha, a gente precisa de tanto aqui para a gente abrir uma academia. Ainda faltava muita grana ainda. E a gente decidiu que a gente tinha que sair de Portugal, porque Portugal é um ótimo país para se viver, mas comparado com outros países da Europa, o salário mínimo lá é muito baixo, né? Então o país é maravilhoso, mas o salário, a renda lá é muito baixa. A gente decidiu sair de Portugal para um outro país que tivesse uma renda maior para a gente conseguir juntar essa grana mais rápido. E foi engraçado que a gente, na verdade, não sabia quanto tempo duraria sair do Brasil, sair de Portugal e para outro país para a gente conseguir juntar essa grana toda. Irlanda. E a gente decidiu para a Irlanda. A Irlanda se pagava mais na altura e a gente falou assim, por que não? E a gente comprou passagem de novo e se Cara, jogamos que para a Irlanda. aventura, hein? E quando a gente foi para lá, foi muito... Que aventura. Foi muito louco, porque a gente foi para a Irlanda sem saber quando a gente ia voltar. A gente estava com a meta, a gente é muito determinado, a gente falou assim, ó, a gente só volta para o Brasil quando a gente conseguir juntar essa grana para a gente voltar para o Brasil de forma definitiva, para a gente conseguir montar nosso próprio negócio aqui. E a gente caiu de cara, né? Os dois chegando na Irlanda sem falar inglês, zero inglês. E não, se for contar as histórias aqui, não, é muita coisa, muita história. E a gente ficou 1 ano, 2 anos, começamos a estudar inglês também, fazendo uns cursos de forma paralela, na minha área, estudando, treinando, dando aula, 2 trabalhos, e a gente não sabia exatamente quando que a gente fica lá, 1, 2, 3 anos, e graças a Deus, em 3 anos, a gente conseguiu cumprir essa meta aí, né, de conseguir essa grana para voltar para o Brasil. E 3 anos depois da Irlanda, né, morando lá no frio, sem falar inglês, e a gente conseguiu juntar essa grana e voltar para o Brasil, e voltamos para 2015. Em 2016, nós abrimos aqui a academia aqui no Rio. Então, aí, Que um massa, pouco da cara, que nossa massa. E história uma aí. aventura. Nessa altura você não tinha filhos, né? Você tem filhos hoje, menina? Na época Tem você uma não tinha menina, filhos. aluna, né? É, tem Não, não essa. tinha Dá filhos para se ainda. deslocar com mais agilidade, né? Dá para. Né? Porque Com a gente, quando é certeza. adulto, a gente desenrola, mas quando tem uma criança junto, a gente fica meio assim. Aí a sua filha é brasileira, nasceu aqui. É brasileira. Aí a gente voltou para o Brasil em 2016, né? 2015, 2016 abrimos a academia. Aí a minha esposa já estava aí, a gente já queria né? Tava tentando ter um filho, e a Aham. gente já são dos pais velhos, né? E a gente, por que não? E quando foi em 2017, a minha filha nasceu, então ela tem 5 anos, já estava aqui no Brasil já, ela nasceu aqui no Rio, ela é carioca, minha esposa é aqui do Rio também, mas eu moro aqui há 8 anos, mas eu sou do Mato Grosso do Sul, uma cidade bem pequenininha, então esse meu sotaque aqui de porta a porteira não é de carioca. Legal, cara, legal. Muito bom. Eu moro aqui E a tua há academia 8 anos. tem um sucesso muito grande, né, cara? Porque eu vi pelos números que você me passou lá, mais de 2.500 alunos já atendidos. Isso no decorrer, né, desses 7 anos aí.
Graças a Deus a gente trabalhou bastante. No começo não sabia nada do negócio, só entendia de treino, de CrossFit, mas de gestão de negócio a gente veio aprendendo com o tempo, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu com muito esforço aí Muito fazer o legal, muito negócio dar legal. uma alavancada. Assim, em termos de exercício mesmo e de estrutura corporal, você já teve excesso de peso, essas coisas? Não. Sempre foi em forma. Na verdade, hoje eu estou com 45 anos, mas chegou uma fase da minha vida, Henrique, que, na verdade, eu sempre tive dificuldade para ganhar massa muscular. Eu era aquele meio que falso magro, né? Que eu tinha até alguma musculatura, né? Tinha alguma definição, principalmente braço, peitoral, mas aquela barriguinha, principalmente aquela pochetinha, mesmo treinando, mesmo se alimentando de forma, né, direito, ali, de forma correta, eu não conseguia perder. Então, meio que a gente já... Isso veio acontecer depois de uma mudança já muito recente agora, né? Depois comecei a entender, principalmente, que a gente pode falar bastante sobre isso hoje, que exercício físico não é o cara que vai fazer você emagrecer. Então, eu era aquele professor de educação física lá atrás, acreditava, né, fortemente nisso, com muitas crenças, né, de achar que o exercício físico é o cara que vai fazer você perder barriga, o cara que vai fazer você emagrecer. E tive que estudar, entender um pouco sobre isso, entender não só de exercício físico, mas fazer com que aprender outros recursos, e eu fui entender que o exercício físico não é o cara que realmente é aquele cara que vai fazer você queimar gordura, perder a barriga. Então, quando eu entendi isso, comecei a colocar isso em prática, meu corpo mudou completamente, né? A gente pode falar um pouco de alimentação, mas quem fez assim eu virar a chave mesmo, né? Dar um clique na minha alimentação e mudar a minha forma de treinar, minha forma de estudar, né? Tentar entender de fato outros recursos, foi minha esposa, né? Porque ela tem um metabolismo lento, o biotipo dela é aquele biotipo que tem muita facilidade de acumular gordura, o endomorfo, então ela comia a mesma coisa que eu, ela não bebe, treinava 6 vezes por semana, treinos de alta intensidade, treinos de força. Então, falando em exercício físico, ela fazia tudo certo, mas ela não conseguia emagrecer. E foi um grande gatilho aí, que fez eu buscar outras formas, estudar de fato outras possibilidades de fazer as pessoas conseguirem emagrecer, mesmo com 40, 45, 50 anos, 60 anos. Então, na verdade, quem Entendi. fez virar a chave... E é interessante você falar isso, como professor de educação física, ter essa consciência de que o exercício ele é coadjuvante no processo, né? Isso é muito, muito interessante. Para você, a parte mais importante, então, seria a alimentação. Eu acho assim, que cada recurso, quando você pensar em saúde, cada recurso tem seu papel, né? Se a gente pensar no exercício físico, você tem que entender o exercício físico e treinar com o objetivo não de emagrecimento. Se você hoje quer fazer, você tem que entender o porquê que você quer fazer aquilo e o que aquele recurso vai te entregar. E fica muito mais claro para você Sim. isso, você não fica decepcionado, você não fica frustrado. O que acontece muito em academia, as pessoas começam a engordar, agora depois dos 40 anos principalmente, começa com barriga, aí o médico fala, meu amigão, minha amigona, você tem que ir para academia, você precisa emagrecer. Então existe uma cultura muito forte de achar, né, as pessoas, olha, você está acima do peso, vai para academia, vai treinar. Então ficou uma cultura, isso é muito forte nas pessoas acharem que o exercício físico é o responsável principal no emagrecimento. Então, aí quando você entende que isso ele ajuda, mas sozinho ele não resolve o problema, fica tudo mais simples, muito mais fácil, né? Então, eu acho que cada recurso que a gente pode falar aqui hoje, tanto a alimentação, quanto do exercício físico, quanto o jejum, com uma noite de sono reparador, o próprio meditação, né, recurso para gerenciar o estresse, cada um tem o seu papel. E quando você junta todos eles, você vira uma máquina, né? Vira uma máquina, não importa a idade que você... Vamos começar então pela alimentação, né? Como é que é a alimentação hoje? Como é que é a tua alimentação? Qual é a tua visão hoje sobre o que é que seria uma alimentação ideal? Você pode, de repente, setorizar, se você quiser falar acima dos 40, que é a sua proposta maior. Mas como é que você vê a alimentação hoje nessa questão da boa forma? É uma alimentação mais low carb? É o que legal. você faz? Conta aí. O meu grande papel aqui, eu acho, na internet aqui, Henrique, é meio que facilitar, traduzir algumas coisas bem difíceis, que as pessoas muitas vezes não fazem, principalmente a galera da nossa idade.
Se é muito difícil, a pessoa não faz. Então, a ideia é você facilitar esse caminho para as pessoas também conseguirem ter resultado, né? Então, assim, quando a gente pensar em alimentação, hoje eu levo uma alimentação mais low carb, mas esquece as diretrizes da low carb. Não? Esquece aquela, tecnicamente falando, que a low carb tem que comer ali abaixo de 130 gramas de carboidrato. Vamos esquecer isso. Então, quando você pensar que você começa, para você ter mais saúde, tá com o corpo legal, com disposição, com energia, você precisa tirar alguns alimentos processados, você tirar aqueles alimentos que estão fazendo muito mal para você, e você começa a meio que limpar, né? Aí você começa, né, a evitar tirar o açúcar, tirar o refrigerante, o suco de caixinha, a bolacha, o doce, o bolo. E quando você começa a tirar esses alimentos, principalmente os alimentos mais processados, o que sobra, na verdade, são os alimentos low carb, são os alimentos mais naturais. Então, na verdade, quando você faz uma alimentação mais limpa, naturalmente você está fazendo uma alimentação mais próxima da low carb, sem necessariamente fazer uma low carb. É o que a gente faz hoje. Eu não peso comida, não conto calorias. Já fiz isso lá atrás. Eu acho que isso, de certa forma, depende muito do público. Se é uma galera com mais de 40 anos, mulheres, mas uma pessoa que saiu de casa cedo para trabalhar, passou o dia todo trabalhando, chega em casa, tem que dar banho nos filhos, tem que fazer comida, né? Tem, enfim, um monte de coisa para fazer, cuidar da casa. Imagina pegar essa pessoa e falar para ela, olha, você vai ter que contar calorias, colocar calorias no aplicativo, você vai ter que andar com a balança para estar pesando a tua comida o tempo todo, só assim você vai conseguir emagrecer. Isso pode funcionar até para atletas. O meu público, de uma forma geral, não funciona porque a gente precisa facilitar um pouco esse meio, né, do emagrecimento. Então, a gente entendeu que se você se alimentar através de alimentos de baixo índice glicêmico, naturalmente você começa a se alimentar através de alimentos mais saudáveis. E, naturalmente, quando você come alimentos mais saudáveis, menos processados, você também come alimentos menos calóricos. Olha que interessante isso. Então, ou seja, quando você limpa a sua alimentação, é natural que você faça um déficit calórico sem fazer um déficit calórico. Porque a gente sabe que, né, os alimentos processados são os alimentos que levam mais calorias. Então, o que eu levo hoje, né, levo para os alunos aqui também, é isso. Existe uma forma muito mais gostosa, comer comida de verdade, comer comida saudável, comer comida que dá sabor. A gente, né, tem vários pratos maravilhosos. Então, é isso. É comer comida, evitar alimentos processados ao máximo. Obviamente, você pode comer uma besteira ou outra, mas a gente mostra para os nossos alunos lá dentro do programa. É uma coisa muito bacana que a gente dá uma clareada na mente das pessoas, né? Que a gente mostra para eles o que você precisa evitar. Muita gente não sabe disso, né? Então, o que você precisa evitar de fato, que isso vai só prejudicar a tua saúde. A gente mostra para eles quais são os alimentos que você pode comer de forma eventual, aqueles alimentos que vão prejudicar, mas se você não comer com tanta frequência, eles não vão te prejudicar tanto assim. Outra classe de alimentos que você pode comer de forma moderada, e depois uma gama de alimentos aí que você pode comer à vontade, sem medo de ser feliz. Então a gente mostra é como se fosse um quadro, e ali eles começam a entender um pouquinho, a gente mostra para eles o que é você comer esses alimentos de forma moderada, o que é comer de forma eventual. E quando você organiza isso na sua alimentação, você começa a emagrecer, começa a desinchar, começa a ter resultados sem ficar, né, com essa neurose de ficar fazendo dieta, regime. Só o fato de você ter organizado. Essa é uma das coisas que eu mais vejo no meu consultório, sabe, Edmar? É exatamente isso. As pessoas vindo de dietas e mais dietas e mais dietas, e nutricionistas e mais nutricionistas, com essa mesma coisa de ter que pesar alimento, de ter que fazer... Sabe, outro dia eu tava chegando no meu consultório e tinha uma pessoa saindo do prédio lá. Cara, ele vinha com 4 bolsas. Era uma mochila, era uma sacola com a roupa da academia, tinha uma outra bolsa que era a marmita dele, porque tem que andar com marmita, sabe? Então, umas coisas assim que são muito, muito loucas, né? Que a gente começou a sugerir que a pessoa precisa obrigatoriamente disso, né? Eu acho que isso ficou muito assim, essa cultura, né, de ficar pesando comida, contando calorias. Quem trouxe isso um pouco para hoje, para as pessoas comuns, foi a própria cultura do fisiculturismo. Né? As pessoas são fisiculturistas, são pessoas com atletas, pessoas que precisam ter esse gerenciamento melhor de macronutrientes, de
porque as pessoas treinam 3, 4 horas na academia, mas isso funciona para atleta, pessoas que realmente têm muito tempo, têm um gasto calórico muito grande, tem que ter esse controle maior. Mas esse tipo de dieta, essa forma de se alimentar, não funciona muito bem, porque não é funcional, não é prático, não é fácil. Então, quando você coloca aquilo que é uma vida de um atleta para uma pessoa comum que tem pouco tempo, tanto os treinos, não adianta você fazer um treino de um atleta que ele é atleta, ele tá de alta performance, ele está preparado, ele tem condições, tem um condicionamento para aquele tipo de treino. Quando você coloca isso, de repente, até para uma pessoa que está começando, você pode lesionar aquela pessoa não vai conseguir fazer os treinos, vai ficar frustrada, então você acaba prejudicando. Então, eu acho que a gente tem que entender quem é o nosso público. Né? E eu vejo exatamente isso, eu vejo as pessoas, vou falar aqui do nutricionista em si, eu vejo os nutricionistas tratando todo mundo uniformemente, tá entendendo? E aí, pô, o cara trabalha 8 horas por dia. É um cara que é sedentário, por exemplo, trabalha numa mesa, atrás de um computador, 8 horas por dia. Cara, você querer que essa pessoa tenha o mesmo desempenho de uma pessoa que vive para treinar, né? E eu acho que tem um outro fator aí, sabe, tio Ed, que foi a confusão que se fez de que o fisiculturista é saudável. Tá entendendo? E assim, isso não é uma regra. Pelo contrário, né? O tipo de esporte que você exige, porque assim, a gente vê esportes extremos que envolvem muito risco de lesão e não sei o quê. Não é o caso do fisiculturismo, porque o fisiculturismo trabalha com musculação. Musculação, o índice de lesão é baixo, né? Mas o que esses caras fazem de protocolos para se preparar para um campeonato é muito pior do que ficar sofrendo lesão, não é verdade? Total. Sim. Total. Isso, na verdade, é uma agressão ao corpo, né? Porque na verdade, você engorda, passa um momento a qual você come, digamos, errado ali, e daí naquele momento você pode até estar desenvolvendo ali um quadro de resistência à insulina, de diabetes, depende daquilo que você come, e depois aquilo voltado sempre para a estética, né? Aí depois você faz uma dieta restritiva, da qual muitas vezes você perde massa muscular e você fica nesse efeito sanfona. Sim, mas a gente tem que lembrar que a galera é atleta, o cara escolheu aquilo para ele, né? O que a gente não pode hoje é pegar e falar assim, puxa vida, você precisa fazer isso para uma pessoa comum. Quando você leva isso a uma pessoa comum, é extremamente difícil e também não é saudável. Então, quando você olha um pouco para a alta performance, praticamente em todos os esportes, eles não estão olhando para a saúde, não estão olhando para a qualidade de vida. As pessoas estão olhando para subir no palco e ganhar um troféu, de ganhar um campeonato. Elas estão treinando para isso. Então, alta performance e qualidade de vida são coisas isso completamente precisa diferentes. ficar bem claro para as pessoas, né? Porque existe uma idolatria da alta performance, né? Se criou muito no futebol, se vê muito isso, as pessoas, né? E a gente não imagina a vida que esses caras levam muitas vezes de restrição e de foco e tudo mais. Não dá para você extrapolar isso para a vida normal, né? Mortais como nós, que treinamos uma hora e meia por dia, né? E que o resto do dia passamos trabalhando, né? Exato. Até porque essa questão do treino, Henrique, até essa questão do treino ficou muito. A cultura de treinar 2, 3 horas por dia, que até hoje, né, se fala muito, isso se trouxe da cultura dos treinos dos atletas de fisiculturismo. Né? A musculação chegou no Brasil ali mais ou menos na década de 80, e quando chega no Brasil, todo mundo queria ficar como Arnold Schwarzenegger, como Sylvester Stallone. Né? Eles trouxeram essa ideia do corpo mais musculoso, né? Então, quando eles apareceram nos filmes aqui, todo mundo, nossa, eu quero ter esse corpo, quero ter esse braço, eu quero ter essa musculatura, esse corpo atlético. Mas o que na época os professores fizeram? A gente não tinha muito acesso, muita informação. Então, eles começaram a pegar os treinos dos americanos, né, que eram atletas, pessoas passavam 2, 3 horas na academia, e começavam a aplicar esses treinos em pessoas comuns, que estavam lá só buscando, muitas vezes, qualidade de vida, que estavam na academia, às vezes era porque o cara queria emagrecer, porque queria ter mais força, queria ter uma resistência muscular, melhorar a sua saúde, e você pegava aqueles treinos porque era a única referência que a gente tinha, né? Então, quando surgiu isso no Brasil, até isso realmente, a gente formar bons profissionais, né, e ter acesso a novas informações, informações de fato que ajudassem, isso demorou algum tempo. Inclusive, muita gente se machucou na época, e isso aconteceu com o CrossFit também aqui no Brasil, né?
O CrossFit tem uma história parecida com essa, né? Ele chegou no Brasil mais ou menos. O primeiro boxe no Brasil foi em 2009. E quando ele chegou no Brasil, foi um pouco isso. Todo mundo queria fazer CrossFit em 2000 ali, 2014, 2015. Nós chegamos aqui no Brasil em 2015 e não havia, né? Não havia profissionais específicos na área, né? Porque você precisa entender de LPO, precisa entender de ginástica, de exercícios cardiorrespiratórios, precisa entender de flexibilidade, enfim. É uma metodologia totalmente nova e diferente. Não havia pessoas, né, no mercado para trabalhar nessa área. Mas é assim, os empresários começaram a abrir boxe e começaram a contratar profissionais. O cara era um professor de musculação, colocava ele para treinar para dar CrossFit. O cara era professor de natação, só o fato de ter um CREF, né? Ele está autorizado a dar aula, mas não tem nenhuma experiência naquilo. E muita gente sem experiência esses professores começaram a aplicar CrossFit através de uma metodologia que não existia, era uma coisa copia e cola na internet. Até o CrossFit chegar no Brasil de fato, os americanos chegarem aqui e começarem a aplicar cursos, e você ter acesso a esses cursos, demorou um tempo também. E graças a Deus isso já mudou completamente, né? Hoje a gente tem ótimos profissionais na área aí, então até essa questão de índice de lesão no CrossFit diminuiu, como aconteceu lá também na musculação, né? Até porque a informação está aí hoje, graças a Deus, para todo mundo. Tio Ed, me fala então, a gente falou então da importância da alimentação, né, como base, né? Mas dentro dessas estratégias para você trabalhar o corpo, para você ter uma boa saúde, o exercício tem um papel muito importante, né? Não só do ponto de vista cardiovascular, mas também do ponto de vista do ganho de massa magra, né? Conta aí um pouquinho, fala um pouquinho sobre essas questões. Por que é importante a pessoa... Porque assim, o cara pode dizer assim, mas não preciso fazer exercício porque eu já tenho uma ótima alimentação. Tá entendendo? Então, por que isso não tá... Por que isso não é correto? Uma coisa, outra coisa. Entendeu? Você treinando, você se alimentando direito não é o suficiente. A única forma de você hoje... Primeiro, Henrique, as pessoas têm que entender o seguinte. Se você quer chegar aos 60, 70 anos, tomando banho sozinho, andando sozinho, comendo sozinho, se você quer ter autonomia, quer ter dignidade aos 60, 70 anos, você precisa, eu costumo falar sempre para meus alunos aqui, você precisa construir a sua poupança de massa muscular. Você precisa construir agora, não sei qual que é a idade da galera que está em casa aí, está com 40 também, nossa faixa etária, você precisa agora construir a sua poupança de massa muscular. Isso é o mais importante. Existem todas as capacidades, a força, a massa muscular, então massa muscular é igual a força e força é igual a autonomia. Então, quando você não tem você não tem nada. Então, o que a gente precisa focar hoje? Então, eu falo sempre para o pessoal aqui, legal, beleza, caminhada é bacana, dança é bacana, fazer uma corridinha é bacana. Isso, ok, vai ajudar a melhorar a tua capacidade cardiorrespiratória ali também, isso ajuda, mas o foco maior, principalmente para quem tem mais de 40 anos, é fazer aquilo que é preciso ser feito para você ganhar massa muscular. Então, o foco tem que ser aonde? Tem que ser no estímulo para construir massa muscular. Isso é prioridade. Isso é o que você precisa fazer. Mas Ed, eu quero jogar bola fim de semana. Beleza, joga tua bolinha fim de semana, mas vai puxar um ferrinho, vai fazer treinos em casa com o próprio corpo, que a gente faz bastante, calistenia, né, que é um estímulo de musculação. Eu aplico muito com meus alunos aqui. Treino de musculação, treino de força feito com o próprio peso do corpo. Então, assim, tem várias formas de você estimular o ganho de massa muscular. Academia, musculação, que é a mãe de todas, né? Dá para você fazer... O próprio CrossFit também é um trabalho de musculação, tem bastante trabalho de força. Então, essa é a prioridade. Então, se você quer ter saúde, quer envelhecer bem, esse é o ponto. Entendeu? Até porque se você não faz isso, a gente sabe que depois de 30 anos a gente começa a perder massa muscular. Isso é inevitável, isso vai acontecer com todo mundo, mas a gente consegue evitar esse declínio da massa muscular. Então, a gente sabe que a partir ali da 3 até 8% de massa muscular, isso parece pouco, mas isso vai descendo e vai ganhando velocidade a cada década que passa. Então, se você não fizer nada agora aos 30, 40 anos, quando você chegar aos 60 anos, você vai ter ali 15, 20% a menos de massa muscular. Então, e qual que é o problema de você ter pouca massa muscular? Porque massa muscular é o que te leva para os lugares.
Não é, o que faz você se movimentar, levantar de uma cadeira como essa, pegar um copo de água na geladeira, é a força que você tem nos músculos. E você vai perdendo isso com o passar do tempo. Então, o que a gente precisa focar? Se manter com massa muscular. Então, esse é o primeiro ponto. E o mais interessante é quando você também trabalha treinos de força, você melhora uma outra capacidade muito importante, que é a questão da densidade óssea. Então, se você perde massa muscular, olha o problema que começa a causar. Perda de massa muscular. A gente tem a sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Aí você começa a perder autonomia, começa a ter medo de andar. Né? Se você pensar, eu trabalho com, tem vários pessoas já da minha idade, da idade mais avançadas que treinam comigo aqui. O que essa galera tem medo hoje? Qual que é o grande problema da pessoa com 60, com 70 anos? As pessoas têm medo de cair. Sim. Já sente alguma fraqueza nas pernas, sente que já está perdendo o equilíbrio. Então, tudo isso já são sintomas que você já está perdendo massa muscular. Então, isso é meio que um processo natural. Primeiro você sente fraqueza, começa a se escorar nos móveis, vai da cozinha, vai colocando a mão na parede, vai colocando a mão no sofá, vai se apoiando nos móveis, vai pegando nas coisas para não cair, porque tem medo de cair. Aí, quando você chega um momento, se você não fizer nada, você vai pegar umas bengalinhas, porque você já não consegue, as tuas pernas já não conseguem sustentar o peso do seu próprio corpo. Vai chegar um momento, se você não fizer nada, você vai para uma cadeira de roda. Isso é fato, isso vai acontecer. Se você não morrer antes, isso vai acontecer se você não cuidar da sua massa muscular. E é tão interessante o trabalho de força, e quando você faz força, você também melhora a sua densidade óssea. Então, se você não faz nada para isso, e não é qualquer tipo de esporte, você vai perdendo densidade óssea. E qual que é o problema disso? Você tem osteopenia, que é a diminuição da densidade óssea, e lá na frente isso pode agravar com osteoporose, por exemplo. Então, uma coisa vai puxando a outra. E o grande lance, que eu falo muito para a galera aqui, qual que é o grande barato hoje? Como que a gente consegue hoje, com 40, 45, 50 anos, estar com um corpo legal, sem barriga, definição muscular, né, com os marcadores de saúde sempre, né, bem organizados? É o fato de você melhorar, principalmente, a produção de hormônios que vão fazer o seu metabolismo ficar mais acelerado. Então, quando você faz esse tipo de treino, você ganha de brinde uma secreção de hormônios importantes como o GH. Então, o GH aqui é o hormônio, é o maestro de todos. Então, que é o hormônio do crescimento, para quem não sabe. Então, quando você faz esse tipo de estímulo, você melhora os 3 principais pontos para quem tem mais de 40 anos. Você melhora a massa muscular, você melhora a densidade óssea e você melhora também a secreção do GH, por exemplo, testosterona e hormônios que vão fazer você ficar com o seu metabolismo acelerado o tempo todo. Porque quando você tem baixa produção de hormônios importantes, como o GH, por exemplo, aí é o que muita gente está sentindo hoje com 40, 50 anos, né? Cansaço extremo, dor de cabeça, não consegue emagrecer, barriga, né? Sabe, aí, gordura visceral, então vários problemas, falta de libido. Então tudo isso tem a ver com essa questão hormonal. Então quando você faz uma coisa do jeito certo, você melhora o todo, né? Sim, sim. E aí eu costumo dizer sempre aqui que essa questão de você hoje, a gente costuma falar bastante aqui, nosso programa se chama Sarar Depois do 40. Sarar depois dos 40 significa um corpo sarado, um corpo curado. Então, o que a gente faz aqui é, através de 5 pilares, primeiro curar o corpo do sujeito, né? Então, quando você cura o seu corpo, um corpo curado, um corpo sarado, é um corpo atlético. Porque se você hoje se você, por exemplo, pessoas que vão lá para academia e cada um sabe o que faz, o dinheiro é de cada um, o pessoal usa muito anabolizante. Quando o cara usa muito anabolizante, um corpo que treina, que usa anabolizante, vira um corpo grande e inchado. Um corpo que treina, que não usa anabolizante, vira um corpo atlético e definido. Então, o fato de você treinar e curar o seu corpo, a consequência de um corpo curado já é um corpo definido, já é um corpo magro, sem barriga. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é primeiro curar o corpo das pessoas através desses pilares importantes, e a consequência desse corpo, né, mais saudável é um corpo mais atlético. Sim. Isso sem contabilizar que quando você ganha massa magra, você também se protege contra as doenças crônicas da modernidade, né? A síndrome metabólica, diabetes, essa coisa toda, você tá se protegendo, porque o músculo ele passa
ele é um órgão extremamente metabólico, né? Um órgão que tem um efeito metabólico muito importante. E por conta disso, ele acaba trazendo essa vantagem extra, né? E é por isso que a gente vê cada vez mais pessoas que não praticam exercício físico, que começam a perder a massa magra, né? Que começam, depois lá dos 30, 40 anos, começam a perder essa massa magra e começam a aumentar risco de diabetes, risco de doenças cardiovasculares, por conta desse processo, né? Exatamente. É o que a gente está falando. Tá vendo que a gente está falando de exercício físico aqui? A gente praticamente esquece o emagrecimento, né? Vamos olhar os outros benefícios. Então, é tanta coisa, a gente for nomear só o fato de você treinar, e as pessoas, pouca gente sabe disso, mas quando você treina e treina do jeito certo para construir massa muscular, e não estou falando ganhar massa muscular e ficar bombado, não. Sim. De você ter aquela massa muscular funcional, né, que a gente chama. É aquela que te leva, que te dá a capacidade de você fazer as coisas básicas da vida sem ficar sentindo dores, né? Sem ficar com fraqueza, ficar sabe, com medo, né? Quando chega uma certa idade, 60, 70 anos, muitas vezes as pessoas ficam com medo de andar na rua, de tropeçar. Então você começa a perder autonomia. Então quando a gente fala de massa magra é isso. É te dar essa possibilidade de você viver melhor. E a questão da energia está diretamente ligada com a massa magra. A gente sabe que né, a nossa produção ali de mitocôndrias, né, quanto mais massa muscular você tem, mais mitocôndrias você tem. E a mitocôndrias é ali, digamos, né, a usina da energia. Então, quanto mais... Por isso que as pessoas falam assim, caramba, esse cara não cansa. Aquela pessoa está sempre treinando, ela só está sempre treinando porque ela tem bastante massa muscular. Então, para quem está começando, principalmente, a gente fala, muita gente manda mensagem, fala, tio Ed, como que eu começo? Como que eu vou dar o primeiro passo? O primeiro passo, na verdade, você precisa ter um checklist e simplesmente seguir. Quando você começar a ganhar massa muscular, a disposição, a energia vai aparecer. Você não pode querer ter energia, disposição, né, vontade de treinar, sem antes você ter massa muscular. Porque é a própria massa muscular que vai te dar essa possibilidade de você cada vez mais ter mais vitalidade, digamos assim, não só para treinar, mas para trabalhar, alta performance, né, no seu dia a dia, enfim, você viver melhor de uma forma geral. Exato, exatamente. Cara, e o jejum, onde é que ele se encaixa aí dentro dessa história toda? E aí aproveita e conta pra gente um pouquinho da tua experiência lá no jejum de 5 dias que a gente fez. Legal. O jejum que me apresentou foi a Aline, né? E agora eu falei para você, eu venho daquela cultura, aquela tradição, daquele professor de educação física. Eu passei pela musculação, fiquei muito tempo trabalhando em sala de musculação, como personal, dando aula em grupo. Então, imagina só, eu fui, digamos assim, criado no meio de professores que sempre me falaram que eu tinha que comer a cada 2, 3 horas, eu venho dessa cultura, tá? Eu, inclusive, chegou um momento que eu acordava de madrugada para comer. Então, sério? Aquela coisa de você ficar muito tempo, mais de 8 horas dormindo, eu já passei, até isso eu já fiz, com medo de perder massa muscular. Então eu acordava de manhã, a minha história é muito doida, porque eu acordava cedo, acordava às 6 horas da manhã, preparava ali metade de um prato de arroz integral, com 4, 5 ovos, e comia aquilo de forma desesperada ali, 6 horas da manhã, e depois eu começava a trabalhar às 6h30, 7 horas. E eu começava a ver o dia sempre assim. Então, quando a Aline me chamou e falou assim, tio Ed, por que você não faz jejum? Né, para experimentar tal. A primeira coisa que eu fiz, falei para ela, falei assim, Aline, eu vou perder massa muscular, vou perder performance. Não, jejum não é para mim, imagina. Tinha um preconceito gigante, que eu venho dessa tradição, né? Eu tinha um preconceito muito grande com o jejum. Aí o que eu fiz? Eu falei, por que não, né? Vamos experimentar. E o que acontece? A Aline foi a pessoa que mais me incentivou para fazer o jejum. Porque ela está comigo já há 6 anos. É minha aluna já há 6 anos. E eu consegui ver desde o início da jornada dela comigo aqui, desde 2015, 2016, 2017, eu percebi o tanto que ela evoluiu, o tanto que ela melhorou, principalmente a sua composição corporal, pele, cabelo, a exposição dela nos treinos, a forma dela falar. Eu conheço já há 5, 6 anos, então eu consegui acompanhar toda essa jornada. Acompanhou a evolução, né? A evolução dela. Então aquilo me fez pensar, bem, o que ela está fazendo muito bem para ela. E eu falei, vou deixar meu preconceito de lado e vou fazer. Aí o que eu fiz? Eu anotei todos os meus pesos. Eu anotei, fiz a minha biopedância, vi minha composição corporal, eu falei, Aline, eu vou perder massa muscular, eu vou treinar, não vou ter energia para treinar, e papapá. E eu anotei tudo isso e comecei a fazer o jejum.
E depois de algum tempo, eu falei, vou repetir todos os meus treinos, porque eu tenho todos os resultados, e para ver se eu estou perdendo performance nos treinos. Então, minhas cargas não diminuíram, meus treinos melhoraram, meus tempos, ou seja, tudo melhorou e também a minha composição corporal mudou completamente. Legal. E eu falei, caramba, que loucura isso. Aí eu comecei a entender um pouco mais, foi aí que comecei a estudar o jejum, me apaixonei por esse tema também. E comecei a aplicar e fui entender isso e hoje eu também utilizo o jejum, né, para ajudar os meus alunos aqui. E é muito louco, porque eu falei assim, bem, mas sabe que isso funciona? E quando foi o ano passado, a gente participa de algumas competições, né? Na categoria já coroa aí, 45. Categoria sênior. A gente chama Master aqui. Master, né? Então aí, quando a gente já participei desde 2016, que eu participo de uma competição de CrossFit. E quando foi o ano passado, eu falei assim, vou fazer uma experiência. Vou fazer todos os treinos, são 3 treinos. Todo fim de semana você tem que fazer um treino, né, e mandar para eles. E eu falei assim, vou fazer uma experiência comigo mesmo. Fazer todos os treinos de cross, competição em jejum. Com 16, 17, 18, 20 horas de jejum. E ver como é que eu vou me sair. Foi meu melhor resultado de todos os tempos. O ano passado, em 2022, eu fiquei em 15º na minha categoria no Brasil e fazendo todos os treinos em jejum. E agora, o melhor resultado que você já tinha tido. Até então eu tinha ficado em 79, 80. Quando foi o ano passado, eu fiquei em 15º, foi meu melhor resultado, assim, comparado com todos os anos. E esse ano a gente já está na segunda prova também, eu estou fazendo em jejum. E está sendo muito bacana, né? Porque é muito libertador, né? Você acordar de manhã e ter a possibilidade de você treinar, não ficar carregando, comendo o tempo todo. O jejum, na verdade, mudou completamente a minha vida, com certeza. E a experiência de estar com você lá no jejum foi muito interessante, porque, na verdade, eu nunca tinha feito um jejum em equipe, né? Uhum. Numa comunidade. E a comunidade lá foi muito forte, né? Eu vi o tanto é que eu vou te dar os parabéns aqui, porque o tanto que você estava ali organizando aquilo e dando dicas o tempo todo, isso foi muito bacana. E eu vi que muita gente ali estava começando a fazer o jejum, tinha pessoas mais iniciantes, né? E o meu grande objetivo não era fazer 5 dias, meu objetivo era fazer 2 dias, porque até então eu tinha feito só 36 horas. Aí eu falei com a Aline, olha, vou tentar 48 e depois logo se vê. Ela falou, é isso aí, vai sentir precisa ficar forçando a barra. Exatamente. Aí eu virei, fiz 48, virei no outro dia e fiz 60 horas. E olha só. Foi incrível, assim, porque foi uma sensação totalmente nova para mim, que eu entrei naquele estágio de jejum, eu estava ali com uma cetose 1.9, então, e foi engraçado que a gente estava gravando muitos, a gente tem no programa aqui, a gente tem que gravar treinos, gravar vídeo com meus alunos, e a gente estava gravando muito vídeo, foi uma época do ano que a gente grava muitos vídeos. E eu estava muito acelerado, engraçado que a gente fica, né? E eu gravava os vídeos assim, e chamava minha esposa, eu falei, gente do céu, eu estou muito acelerado, será que tá tudo bem? Dá uma olhada no vídeo aqui. Você tá ótimo, manda bala. E eu ficava assim, aquela sensação incrível. Assim. Foi uma coisa completamente nova, né? Porque sentir essa sensação de energia, uma energia limpa, assim, uma coisa impressionante. Eu percebi isso. Eu tinha feito anteriormente, eu tinha conseguido fazer o jejum maior que eu tinha feito de 4 dias. E aí eu me dispus a fazer esse de 5 dias. Eu faço uma vez por ano um jejum maior, né? Com o objetivo de dar uma desintoxicada mesmo. E, cara, no 3º pro 4º dia é uma sensação tão maravilhosa de bem-estar que eu até falei para minha noiva, eu disse, amor, se eu fosse um caçador-coletor lá na floresta, não tinha bicho no mundo que passasse na minha frente que eu não caçasse. Porque você fica muito atento, você melhora a sua cognição, você melhora... Tudo é impressionante mesmo. O efeito que as cetonas têm na gente, né? Eu acho que o grande, assim, que mais fascina, né, me fascinou no jejum, a gente tem vários benefícios, mas mudar a tua relação, você realmente ter um entendimento melhor do que é alimento, né? O que é uma fome fisiológica, né? O que é você comer por algum tipo de gatilho que você tem no teu dia ali. E você conseguir diferenciar isso é o grande lance do jejum.
né? Isso é mágico, isso é muito mágico. Você mudar a relação completamente, né? Ressignificar qual que é o grande objetivo, por que você precisa se alimentar. Isso é incrível, né? Porque hoje a gente leva, esse é um estilo de vida, né? Hoje é um estilo de vida e eu levo para a vida isso agora. É verdade, é verdade. Tio Ed, estamos chegando aqui no final, já não quero tomar muito seu tempo. Me fala um pouquinho como é que é o dia do tio Ed em termos de estratégia de saúde. Conta aí para mim, quantas horas você dorme, como é que é a sua alimentação, como é que é a sua rotina de treino. Faz aí um panorama para o pessoal entender como é que o tio Ed é sarado depois dos 40. Fala aí. Eu acho que a grande ideia é você ter mapeado já o que você precisa fazer, né? Então você precisa ter uma rotina, muitas vezes essa rotina, você precisa repetir essa rotina para que aquilo vire um hábito, né? Muitas vezes não virou um hábito ainda porque você não repetiu aquilo muitas vezes, não repetiu o suficiente para que virasse um hábito. Então hoje eu já faço algumas coisas já há muitos anos, algumas coisas eu já faço há mais de 10 anos, 15, 20 anos. Eu acordo de manhã, né, eu faço minha meditação logo cedo, às vezes a meditação de 3, de 5 minutos, às vezes às vezes estou meio atrasado, faço uma respiração consciente, mas eu tento sempre buscar ali entrar no meu dia melhor, baixar um pouco o cortisol ali, entender, ter uma clareza maior para eu começar meu dia. Entro no banheiro, tomo um banho gelado, que é o meu segundo recurso aí para melhorar a saúde, para dar uma despertada. E depois, 3, eu vou beber minha água, inicio sempre meu dia, nunca como nada logo de manhã. Então, eu bebo meu shotzinho. Como eu vou ficar em jejum, eu entro um pouquinho com limão para trazer algumas vitaminas, potássio, vitamina C. E coloco um pouquinho de sal integral também, porque eu vou ficar aí pelo menos até 1, 2 horas sem comer. Daí vou treinar, vou dar aula. Então, meu dia começa desse jeito. E desço para dar aula. Isso vai já... Fico mais ou menos na academia até 1, 2 horas da tarde. Eu dou a minha última aula de personal. E depois subo e depois vou almoçar. Vou quebrar meu jejum. Às vezes eu faço 18, às vezes 20, depende. Às vezes 24, mas em média eu faço aqui 16 horas de jejum. 16, 18 horas. Isso é o meu dia a dia, assim, né? E aí levo, normalmente como alimentos saudáveis, como alimentos de baixo índice glicêmico. Como a gente tem uma regra aqui no programa também, que a gente fala sempre pra galera aqui, a gente coma sempre que tiver fome e pare de comer sempre que você estiver saciado. Então a nossa regra é essa. Como a gente não pesa a comida, a gente não fica contando calorias, a galera pergunta, mas como que você consegue saber o quanto que você precisa comer? Então, tem muita, né, a galera pergunta muito sobre isso. Na verdade, quando você come comida de verdade, você pode comer até ficar saciado. E essa é a regra. Coma sempre que você tiver fome e pare quando você ficar saciado. E, naturalmente, quando você faz uma boa alimentação, né, e através de macronutrientes essenciais ali, você não vai ficar sentindo fome, né, 1, 2 horas depois. Então, naturalmente, eu vou sentir fome lá para, sei lá, 7, 8 horas da noite, faço minha última refeição, procuro fazer no máximo 8 horas da noite aí, e depois a gente começa um pouco daquela higiene do sono, desligar o celular, né? Eu sei que cada vez é mais difícil com o filho em casa, tanta informação, mas a minha esposa, a gente tem uma regra aqui de 8 horas da noite, a gente começar um forçar o outro, às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, ela, olha, já deu 8 horas, vamos começar a nossa higiene do sono, então a gente começa a apagar as luzes, para de estudar, de mexer com o computador, o celular, e a gente começa a se preparar aí para ter um sono reparador. E isso mudou totalmente o meu game. Quando eu entendi isso, né, quanto é que entendi o poder do sono reparador, eu vi que assim, hoje eu tenho muito mais massa muscular do que quando eu tinha, hoje eu tenho 45 anos, quando eu tinha 35 anos. Sim. Quando eu tinha 25 anos. Quando eu comecei a ajustar esses pilares, são pilares, né, que claramente me ajudou, né? Tem me ajudado bastante a não só ter mais saúde, não só melhorar meus marcadores de saúde, mas a minha composição corporal mudou muito, né? Então hoje eu tenho muito mais massa muscular. Então eu vejo que o que eu estou fazendo hoje está me mantendo, eu estou criando, eu estou construindo ali a minha poupança de massa muscular. Então quando chega 8, 9 horas, a gente procura no máximo 8 e meia, 9 horas, a gente vai encaminhando, colocando a filha para dormir, aquele processo todo com criança em casa. Então basicamente isso. Legal, legal, show de bola. Cara, e como última coisa, eu sempre pergunto isso para todos, já deu para perceber que eu sou apaixonado por livro, né? Então, eu sempre pergunto para todo convidado meu aqui na live, eu sempre peço uma referência de um livro. Não precisa obrigatoriamente ser um livro da sua área, mas um livro que te marcou, né? Dá uma dica aí pro pessoal. Eu tenho lido, eu estou lendo esse livro aqui, que eu estou apaixonado por isso. Cada vez que eu leio sobre o sono,
Eu me apaixonei do Matthew Walker, ó, porque dormimos. É impressionante, se a gente soubesse, eu acho que assim, se você conseguisse entender o poder que é você se organizar para simplesmente dormir dentro do ciclo circadiano, eu acho que as pessoas já conseguiriam emagrecer, conseguiriam ter mais saúde, conseguiriam ter um controle maior sobre o diabetes. A tua vida mudava já. É possível você mudar a sua vida, ter mais saúde, simplesmente dormindo no horário certo, né? Evitando dormir muito tarde à noite. Então, é isso. Aproveitando aquelas principais secreções dos hormônios principais que acontecem nas primeiras noites, nas primeiras horas da noite. Então, quando você começa a entender isso, você fala assim, caramba, você começa a ajudar o seu corpo a ter mais saúde. Na verdade, o que a gente faz aqui é simplesmente criar ações, né, durante o seu dia, que elas podem tanto prejudicar o teu sono, ou como podem também potencializar o teu sono para ter um sono reparador. Então, o que você faz durante o teu dia é basicamente tudo para melhorar a qualidade do teu sono. Quando você tem um sono reparador, você vira uma máquina, né? Porque você acorda descansado, você um dia começa bem pra caramba, com disposição, com energia, ganha massa muscular, enfim. E tem todas as questões de reparações também celulares, enfim, que um sono reparador age ali durante a noite. É verdade. Uma das piores coisas que inventaram foi essa história de que para ser rico e para ter sucesso você não é para dormir, né? Tem que trabalhar muito. Isso é uma das coisas mais ridículas que tem. Tem até aquela frase que diz assim: eu vou dormir quando morrer, não tem dessa? Aí, normalmente, quando a pessoa diz isso, eu digo, pô, se prepare para morrer cedo, porque sem dormir, meu amigo, você vai pro caixão bem cedinho, porque o sono é fundamental. Na musculação tem uma frase que a galera falava muito, que era, enquanto você está dormindo, eu estou treinando, né? Tipo... Não entenderam muito bem, não, a importância do sono, não adianta, a gente costuma falar sempre aqui, não adianta você se matar na academia, comer de forma correta e chegar à noite e não ter um sono reparador. É durante o sono que vai acontecer a mágica, né? Então, a mágica acontece durante o sono. Então, a gente tem que fazer de tudo para ter um sono reparador para que funcione nessa. Todos os ingredientes que você fez durante o dia, da lei dessa construção de massa muscular, se finaliza ali, né? Então, não adianta você fazer tudo bonitinho e chegar à noite e você ter um sono ruim. Isso vai prejudicar bastante os seus resultados. Né? É verdade, é verdade. Meu amigo, Edmar, muito obrigado pela tua participação. Tio Ed. Edmar não, tio Ed que é mais legal. Tio Ed, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pela tua participação. Acho que a gente trocou informações valiosas aqui. Realmente, muito obrigado por ter participado. Imagina, eu que agradeço, tá? E vamos falando por aqui. Legal demais. Forte abraço, hein? Boa noite. Valeu, fico com Deus. Tchau, gente.